Bom, vamos lá, boa noite. Vamos lá falar hoje então de dia 12, né? Então, Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, mais dia de falarmos aqui, né, de Provérbios 12. Então, vamos lá, né? Começando aqui, né? O que nos traz aqui, né? Ele começa com uma parte aí ainda de sabedoria, né? Então, correção e discernimento aí entre os capítulos, entre os versículos, né? 1 e 3, né? Então, começando aqui, né? Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas, né, os que odeiam a repreensão é tolo, né? O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas ele condenará, né? O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida, né? Então aqui fala que assim, né, o sábio, né, ele vai sempre aceitar ali a correção, melhorar e desenvolver com a repreensão. Por outro lado, o ímpio, né, ele não vai, muito pelo contrário, né, ele não vai aceitar aí, né, a repreensão e não vai ter aí um processo de evolução, né? Seguindo aí, né, no versículo 4, né, a mulher virtuosa é a coroa do marido, mas aqui envergonha é como podridão nos seus ossos, né? Então ele vai falar sempre muito dessa questão, né, da importância dos relacionamentos e tal, né? Seguindo aqui, né, do 5 ao 8, né, ele vai falar, segue falando desse contraste, né, do justo, né, e do perverso. Então, aqui no capítulo 5, né, os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos perversos são enganosos. As palavras dos perversos são emboscadas mortais, mas a boca dos justos os livra, né? Os perversos são derrubados e já não existem, mas a casa dos justos permanece. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o perverso de coração é desprezado, né? Então, um coração justo vai sempre ser muito ter um coração justo, né? Sempre vai nos trazer coisas boas, né? Vai gerar e pelo contrário, né? Se você tem um coração perverso, vai te trazer destruição, né? Isso é que traz aí, né, as palavras de Salomão aí em Provérbios, né? Seguindo aqui, né, entre o 9, a partir do 9, né? Ele vai falar de trabalho, diligência, né, e prosperidade, né? Então, aqui no capítulo 9, né, versículo 9, né? Melhor é o que se estima em pouco e tem quem o sirva do que o que se glorifica e não tem pão. Quem trabalha a sua terra se fartará de pão, mas o que anda atrás de coisas vãs é falta de juízo, né? Então ele vai falar que assim, essa questão, né, do dinheiro, tudo aquilo que a gente ganha sem ter aí um esforço, uma dedicação, isso, né, não vai nos trazer nenhum benefício, né? Então, do fruto da boca o homem se farta do bem, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Então, a gente sempre vai ser recompensado aí pelo nosso esforço, né? A mão dos dirigentes dominará, mas os remissos, né, serão sujeitos a trabalhos forçados, né? Os preguiçosos não assará a sua caça, mas o dirigente aproveitará bem o bem precioso. Então, né, ele traz sempre essas questões, né, que assim, o preguiçoso
a preguiça vai levar à pobreza, né? E aqui reforçando, né, que quando a gente fala de prosperidade, né, de pobreza, não necessariamente a gente está falando meramente de dinheiro, mas de tudo aquilo que compõe, né, uma vida plena, né? Então tudo isso o preguiçoso ele não vai conseguir atingir, né? Então, seguindo aqui, né, então falamos aqui até o capítulo 14, né? Então, seguindo aqui no capítulo 15, né? O insensato pensa que sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvidos aos conselheiros, né? Então, ele volta a falar da questão de conselheiros, né? Em muitos momentos aqui de Provérbios, a gente vai ter essa questão falando da relevância, né? Da importância da gente ter aí, né? Bons conselheiros, né? O insensato pensa que sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvido aos conselhos, né? Já falamos. O insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa, né? A testemunha honesta diz a verdade, a testemunha falsa conta mentiras, né? Os conteúdos de algumas pessoas ferem, mas as palavras do sábio trazem cura. Palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas a mentira logo ficam evidentes, né? Aqui é aquela questão clássica e até, né, que a gente consegue enganar as pessoas por algum tempo, né? Mas não engana todos todo o tempo, né? Então isso fica muito claro aqui, né, que quando a gente não tem verdade, a gente não consegue manter isso por muito tempo, né? Então o engano, seguindo no 20, né? O engano enche o coração dos que tramam o mal. A alegria enche o coração dos que promovem a paz. Nenhum mal vem sobre o justo, né? Mas os perversos enfrentam todo tipo de dificuldade. Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem verdade lhe trazem alegria. Seguindo aqui, né, que ele fala mais ditados de sábios, né? O sábio não se gaba do seu conhecimento, mas os tolos mostram a todos a sua insensatez. Então isso aqui é muito comum, né? Assim, aquelas pessoas que realmente têm relevância, que realmente têm conhecimento, né? Normalmente ela não vai ficar, né, colocando isso, até porque ela não tem que provar nada para ninguém, né? E muito pelo contrário, as pessoas que normalmente não têm aí conteúdo, não têm conhecimento, é que muitas vezes vão ficar aí tentando, né, forçar uma situação que não é real e não vai conseguir se sustentar, né? Então, quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso se torna escravo, né? Então, mais uma vez, ele fala aí do preguiçoso, né? A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima, né? O justo dá bons conselhos a seus amigos, mas os perversos os desencaminham, né? Então, ou seja, pessoas boas vão nos trazer bons conselhos, vão nos levar para caminhos bons, né? Por outro lado, se a gente escutar, né, aí palavras, como ele fala aqui, do insensato, do ímpio, né, a gente vai seguir o caminho dessas pessoas, né? Seguindo aqui, né, o preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou, mas o que trabalhou com dedicação valoriza tudo que possui. O caminho dos justos conduz à vida, e uma estrada que não leva à morte. E é isso, né? Aqui chegamos, então, ao final aqui do capítulo 12 de Provérbios, né? Que ele traz, né? Segue falando aí muito dessa questão, né? Aí de sabedoria, né? No começo ali ele vai falar um pouco disso, né? Depois falou aí da questão, né? do ser diligente, né? O contrário do preguiçoso, né? Um capítulo bem interessante aí, com boas
expectativas aí, com bons conselhos, né? Que é o que ele reforça bastante, né? A importância aí dos conselheiros. Vamos lá, grande abraço, aí amanhã voltamos aí